Ontem a nossa equipe foi alertada por telespectadores quanto à falta de vacinas BCG em Cuiabá. Um telespectador foi a um posto de saúde na região do Porto vacinar o filho recém-nascido e encontrou um comunicado anexado à porta. Enche a tela com um comunicado anexado na porta deste posto de saúde da região do Porto. Esse comunicado alerta para a falta de vacinas da BCG. E segundo o comunicado, até então haveriam doses em algumas unidades apenas em número limitado. Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação da BCG é obrigatória em crianças após o nascimento. Ela protege, por exemplo, contra formas graves da tuberculose. Ontem, alguns postos contavam com algumas doses. Hoje, não tem mais doses para serem aplicadas. E agora? Quem está acompanhando essa história é o repórter Kaique Alves, que aparece a partir de agora no telão do Comunidade. E a pergunta, Kaique, desculpa, a pergunta do papai, a pergunta da mamãe é: e agora, o que fazer? Exatamente, Trindade, assunto preocupante. A você, mais uma vez, bom dia a todos que estão assistindo o SBT Comunidade. Segundo a Secretaria, o Ministério da Saúde encaminhou, dia 29 de abril, um ofício a todos os estados brasileiros, justificando a redução das remessas da vacina BCG devido às dificuldades de aquisição. Em Cuiabá, segundo o cronograma de vacinação, apenas 3 unidades de saúde possuíam frascos da vacina até ontem. Exatamente. Quais são esses postos? No Tijucal, no bairro Cidade Verde, existiam só apenas 2 frascos. Já na unidade do Pedregal, apenas 1. Só que hoje, Trindade, hoje não tem mais. Acabou tudo aqui no município de Cuiabá. Então, logo a situação do estoque nacional da vacina BCG seja regularizada e a rede de filhos retomará a distribuição do imunizante, segundo a própria Secretaria Municipal. A gente perguntou aqui nessa unidade que fica localizada aqui no bairro Dom Aquino sobre a existência dessas vacinas e também acabou. Então, essas unidades que eu disse e outras também, todas na cidade, acabou o estoque do imunizante aí da vacina BCG. É um caso que preocupa várias famílias, muitas famílias, porque é uma vacina importante para as crianças após o nascimento. Então, se acabou, o que essas pessoas vão fazer? Fica o questionamento mais uma vez, porque o poder público precisa pensar nessas famílias, não é mesmo, Trindade? E agora, se nascer alguém hoje, se nascer alguém amanhã, como que fica essa situação? Uma situação realmente preocupante, muito difícil. Agradecer ao telespectador que alertou a nossa equipe de reportagem e nós viemos aqui para colocar esse assunto em discussão para a população. Trindade. Muito obrigado, Kaique Alves. Desde que a nossa equipe foi alertada pelos telespectadores, nós passamos a conversar com as autoridades. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Kaique. Primeiro com a Secretaria Municipal de Saúde, que confirmou o problema. Depois com o Ministério da Saúde. E foram precisos vários questionamentos direcionados ao Ministério da Saúde até que a nossa equipe recebesse esta resposta que está aqui em minhas mãos. Primeiro, quando questionado, o Ministério da Saúde, que é o responsável pela aquisição e distribuição de doses, se resumiu em dizer que em setembro a situação seria regularizada. Mas nós estamos em julho. E como ficam os recém-nascidos até setembro? Então nós voltamos a questionar o Ministério da Saúde, que tentou, na segunda resposta, responsabilizar as prefeituras de todo o Brasil, afirmando que teria encaminhado no início do ano um pedido a cada prefeitura para que elas falassem do estoque existente e da necessidade para que um cronograma fosse feito diante desta escassez de doses, e que muitas não responderam. Nós voltamos a perguntar ao Ministério da Saúde, pela terceira vez, como ficam os recém-nascidos até setembro? Independente de quem gerou o problema,
de quem é responsável pelo problema. A primeira coisa que precisa ser analisada é a gravidade e a situação dos recém-nascidos deste período, de julho a setembro. Na terceira tentativa, nós recebemos a resposta que está aqui. E aí, em um trecho dessa resposta, que eu vou ler para você a partir de agora, o Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, disse que, diante deste cenário, desta perspectiva, o Ministério da Saúde vislumbra contar com cerca de 500 mil doses para distribuir a todo o Brasil neste período de crise no abastecimento da BCG entre julho e setembro de 2022, quando a fábrica responsável pela vacina deve normalizar o fornecimento ao governo federal. Essa informação preocupa. O Ministério da Saúde não confirmou quantas doses serão enviadas para Cuiabá. E a partir de hoje, não há no Sistema Único de Saúde nem uma dose, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Não há. O que fazer? Essa informação você está acompanhando em primeira mão no SBT Comunidade. E as nossas equipes estão, neste momento, acionadas, trabalhando, atrás de informações para serem compartilhadas com você, telespectador, sobre esse problema extremamente sério. Nós estamos tentando localizar mães de bebês recém-nascidos que ainda não conseguiram vacinar as crianças, os bebês com a BCG. Estamos conversando com médicos para entender o risco que o bebê corre se não for vacinado com a BCG e se existe disponível na rede privada doses que possam ser adquiridas pelos pais. Ao longo da edição de hoje, a gente volta a conversar sobre isso e amanhã tem reportagem completa no SBT Comunidade.